Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? E aí, tão felizes? Galera aí que queria, né, que o John Textor saísse. Bem, a situação está periclitante. O associativo apareceu, mostrou as caras, entrou com processo num timing horroroso. Quero entender essa história com vocês direito, meu irmão. Mas eu já vou te falar uma coisa de início, porque eu ainda não li todas as notícias, mas de início eu já achei um timing horroroso. Botafogo tranquilo no G5, caminhando uma vaga direta na Libertadores importantíssima para nós. E aí sai aí uma ação na justiça num momento como esse. Ah, eu fiquei muito louco com isso, cara. Mas aí deve ter botafoguense feliz, né? Que quer o John Textor fora, que quer a volta do associativo aí, talvez, né? O associativo que trouxe tantas glórias pro Botafogo aí, principalmente no começo do século, não é mesmo? Vamos falar sobre isso aí, rapaziada. Bem, rapaziada, então tudo começou no dia de ontem. No dia de ontem que saiu a notícia 10 da manhã, meu irmão. 10 da manhã, Botafogo Social entra na justiça contra a Eagle, que é do John Textor. Quer ressarcimento de 150 milhões, 155 milhões, interventor na SAF. O Botafogo Social se mexeu, segundo Lauro Jardim, do jornal Globo Clube, entrou com uma ação na justiça contra a Eagle Futebol Holding, pedindo ressarcimento de 155 milhões. Além disso, quer a nomeação de um interventor judicial na SAF e proibição de venda de ativos como jogadores de futebol. Na justiça, o Botafogo ainda pede que se proíba a distribuição de dividendos a favor da Eagle até a apresentação de um plano de regularização do passivo da SAF do Botafogo, sobretudo diante de indícios em que as partes se acusam mutuamente da gestão temerária e responsável pela qual a administração, que ao fim e ao cabo tem sido conduzida pelos dois, Eagle e John Textor, direta e indiretamente. Aí abre aspas aqui para João Paulo Magalhães Lins. A torcida do Botafogo, assim como eu, somos muito gratos ao Textor. Esperamos que essa briga acabe logo. Meu objetivo é tão somente o cumprimento de acordo dos acionistas. A ação foi ajuizada na 23ª Câmara Privada do TJRJ. A defesa do Botafogo quer garantias, considerando que cada parte imputa a outra responsabilidade pelo alegado rombo, seja por gestão temerária, seja por condutas que teriam resultado em desvio de recursos ou obrigações inadimplidas. Em nenhum momento, contudo, há qualquer alegação no clube associativo, o detetor do 10% do capital da SAF, tenha concorrido para o prejuízo dele ou se beneficiado. Ressalta ainda que o imbróglio pode significar o estado de insolvência ou liquidez, o que é complementado pelo advogado Leonardo Antonelli. Ele diz que, neste ambiente litigioso em que os sócios não se entendem, optamos por estancar a hemorragia e submeter ao desembargador relator Marcelo Marinho que a Eagle preste uma garantia em juízo. Menos 10% que a própria Eagle afirma que foi desviado pelo seu representante legal no Brasil, o senhor John Textor. Então essa foi a notícia que saiu. Essa notícia caiu como uma bomba. Caiu como uma bomba, velho. Porque o Botafogo tava vindo de notícias boas, tava vindo aí de uma semana importantíssima de vitórias, semana de vitórias e tranquilidade no extracampo. E aí vem, né, o João Paulo Magalhães, do associativo, que por tanto tempo aí deixou o Botafogo, né, as moscas, falido, ferrado, completamente ferrado. E a preocupação pairou sobre o botafoguense. Eu nem tinha lido direito essa notícia, eu estava pé da vida. Começaram a sair outras notícias. Mas de cara, eu já fiquei insatisfeito com esta ação, tá bom? Porque hoje o John Textor é dono de 90% da SAF do Botafogo e eu prefiro acreditar muito mais na gestão do John Textor e nas suas, né, no que ele tem de planejamento para o futuro da Eagle e do Botafogo do que o associativo. Isso para mim é claro, é água, é transparente e não tem discussão na minha opinião. Mas ele, o João Paulo, está no papel dele de, né, fiscalizar, vamos dizer assim. Então vamos ver o que mais saiu, né? E aí outra notícia saiu ontem à noite. Abrindo aspas aí para
O João Paulo Magalhães. John Textor também é vítima. Se não fosse o Botafogo, o Lyon não iria existir. Não entendi o porquê deste comentário. Se ele está querendo apaziguar, por que ele fala um negócio desse? Que o Lyon não existiria. Ele está querendo arranjar rusgas com os times da própria Eagle Football. Ele que já se disse ser um soldado do Textor, né? Entra com uma ação contra o Textor. Dialogou lá com não sei quem que foi removido da Eagle. Muito estranho, né? Então ele voltou a falar ao GE. O dirigente comentou sobre a ação. Meu objetivo é que eles, Textor e investidores, se entendam e que resolvam o problema do Botafogo, pois só estou vendo esforço deles para resolver a vida do Lyon, que só existe hoje por causa das inúmeras ajudas que o Botafogo fez. Quero paz, adoramos o Textor, somos todos muito gratos a ele, mas o Botafogo não pode continuar a ser prejudicado. Eu acho que o Textor também é vítima, porque ele deu dinheiro ao Botafogo para salvar o Lyon e agora o Lyon não devolve dinheiro para o Botafogo. Se não fosse o Botafogo, o Lyon não iria existir. Mas não foi por causa do Lyon que a gente conseguiu as contratações que a gente conseguiu, sabe? Acho que parece informações assim desencontradas, na minha opinião. Informações que não fazem muito sentido, na minha opinião. Um cara de dentro do clube falar um negócio desse. E aí, Montenegro apareceu também, né? Cita gratidão ao Textor, mas justifica a ação do Botafogo. Impostos atrasados estão preocupados em levar transfer-ban à FIFA. A única coisa que interessa o Botafogo, estava 100%, mas nesse ano ele começou a procurar investidores, a SAF não estava indo muito bem, está tudo atrasado, premiação de jogadores, que tinha sido feito acordo, estava tudo certo. Está preocupado com o transfer-ban na FIFA. Isso é o Montenegro falando, né? E o Montenegro hoje não tem cargo no Botafogo, até onde eu sei. Então, assim, pra mim também, ó, vou descartar essa notícia. Ah, pelo amor de Deus, Botafogo Social se manifestou contra a Eagle, isso notícia de hoje, 10 da manhã, por ter sido notificado após recurso e visa proteger o clube. A movimentação do Botafogo Social no bastidores ocorreu por um motivo, segundo publicou o GE. O associativo foi notificado instado a se movimentar após um recurso da Eagle Football. A ação original da Eagle é da Eagle contra John Textor, por conta dos atos societários, sem a anuência do então diretor independente Christopher Mal, na qual transferia crédito de 150 milhões de euros do Botafogo para uma empresa na Ilhas Caimã. A Eagle conseguiu na justiça suspender os atos societários, mas não ficou satisfeito com a manutenção de Textor no poder. Assim, recorreu. E aí o Botafogo deu a sua cartada. O associativo solicitou o ressarcimento e 155 milhões, nomeação de interventor político e proibição de venda de jogadores. A ideia é evitar efeitos práticos e irreversíveis em seu desfavor, sem que esteja minimamente protegido contra os riscos do litígio entre os controladores. Então, assim, de acordo com o associativo, o caos está instaurado. Né? De acordo com o associativo, o caos está instaurado. Mas é o seguinte, esse mesmo associativo, há pouco tempo, fez uma carta, né, impedindo a queda de John Textor. Então, assim, ou algo mudou e as informações, né, que eles têm são privilegiadas, obviamente. Lógico, a torcida fica completamente alheia a tudo que está acontecendo. Alheia, porque ninguém pode afirmar o que está acontecendo dentro do Botafogo. Mas isso me parece uma notícia muito preocupante, porque é difícil a gente acreditar no associativo, né? O John Textor mesmo já falou que gosta do João Paulo Magalhães, que ele tem muitas ideias, né? É complicado, velho. Porém, hoje, 13h, ex-vice-presidente e mais 6 conselheiros do Botafogo mostraram apoio a John Textor e criticam o Botafogo Social. Conduziu a insolvência e quer retomar a influência no futebol. Isso aqui que é a minha maior preocupação de todas. E se o ex-vice-presidente geral do Botafogo, Vinícius Assunção, falou isso, aí, meu irmão, aí as pulgas atrás da orelha ficam loucas. Porque essa é a maior preocupação. Entendeu? Pra mim, essa é a maior preocupação. A mensagem é assinada pelos dirigentes mais 6 conselheiros de oposição. Tom Meirelles, Mário Sandré,
Marcos Luiz Otávio, Jorge Madaleno e Charles Domingue. Faz duras críticas ao cartola do Botafogo Social, afirmando que conduziram o clube a uma situação de insolvência e buscam retomar a influência perdida no futebol. Isso aí é loucura. Se for isso aí, é coisa de. É papo de. O negócio é que é oposição, a gente não sabe em quem acreditar. E eu só acredito no John Textor. O John Textor não se pronunciou. John Textor em 90% das ações, conquistou aqueles 2 títulos e sabe para mim o que está fazendo. Lógico, está fazendo algumas coisas de risco, talvez, mas é melhor o risco com ele correndo do que com o associativo, que não tem dinheiro para nada. Vai fazer o quê? Vai fazer igual o Vasco? Recuperação judicial? Caros amigos alvinegros, Botafogo vive um momento crítico. A disputa entre os acionistas da Igor e SAF. Botafogo já prejudicou a atual temporada e a ameaça comprometer o planejamento para 2026. É natural que todos nós, apaixonados pelo clube, estejamos preocupados. No entanto, é justamente em momentos assim que a responsabilidade, diálogo e racionalidade deve permanecer. Clube social, detentor de 10% da SAF, com assento no Conselho de Administração, poderia e deveria exercer sua influência por meio de conversas francas, internas e construtivas, buscando contribuir para a solução rápida desse impasse. Infelizmente, o que se viu foi a adoção de uma medida judicial sem qualquer diálogo prévio com a SAF ou mesmo poderes do próprio dentro do clube. Aí eu fico louco, velho. Por que esta ação aconteceu neste momento? Imagina se o Botafogo não tivesse em quinto. É capaz de ter mais apoio uma ação como essa. Porque a galera ia ficar puta, né? Ia estar brava se não tivesse classificado para Libertadores ainda. Então, assim, me cheira muito mal isso. Me cheira mal, cara. Eu não consigo me convencer que é algo assim, para ajudar o Botafogo. Me cheira muito mal. Político ainda, que era soldado texto, aí assina a carta e agora entra com ação na justiça. Essa atitude não apenas prolonga o conflito, como enfraquece a relação institucional entre as partes, expondo o Botafogo a uma mídia que, em verdade, deseja ver o glorioso voltar a ocupar um papel subalterno. Eu tendo a concordar muito mais com essa carta. Muito mais. Vocês estão ouvindo falar em pipocada aí do Palmeiras? Que em 4 jogos aí ganhou 2 pontos, de 12 disputados? Vocês estão ouvindo falar em mental? Não, que a mídia quer, todo mundo sabe. Os defensores da ação afirmam atuar para proteger o acordo de acionistas e interesses do Botafogo, mas é legítimo perguntar quais interesses estão de fato buscando proteger. Na última reunião do Conselho Deliberativo, quando os conselheiros cobraram informações sobre a relação com a SAF, dos muitos que agora se dizem defensores do controle e fiscalização, criticaram firmemente qualquer questionamento. Até outro dia repetiam que a SAF, por poder ter 90% do capital, não deveria ser cobrado por quem possui apenas 10%. Agora apresenta um discurso inverso. O que mudou de lá para cá? Quais interesses foram contrariados? A quem interessa esse movimento? Questionamentos válidos. É isso que eu quero saber. E se o João Paulo Magalhães quiser vir no react do Vitão explicar, a gente fala com ele. Porque eu quero saber. O que mudou? Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que, de repente, o Botafogo Social achou melhor entrar com uma ação. Quem me explica isso? O Textor é uma vítima. E você não está ajudando, né? Seu João Paulo. Desde a sua criação há 3 anos, está promovendo investimentos, dividendos, sua infraestrutura, profissionalização. E nas equipes de futebol que foi construído, é visível até para os mais céticos. Se há juízos a fazer, eles deveriam ser debatidos internamente com transparência e responsabilidade, nunca por meio de ações intempestivas que podem fragilizar o Botafogo. A iniciativa da atual direção do Clube Social de recorrer à justiça não protege o Botafogo. Ela representa um movimento político de grupos que, após conduzir o clube para uma situação de insolvência, buscam agora retomar a influência perdida no futebol. A torcida grandes botafoguenses não podem ser novamente desenganados por aqueles que já destruíram o nosso futebol, deixando um rádio de dívidas, crises e humilhações. Reafirmo nosso apoio à profissionalização do Botafogo, à SAF e ao trabalho liderado por John Textor. Isso não significa a ausência de questionamentos, ao contrário. Defendemos compliance, transparência e relações institucionais maduras, como demandamos na última reunião do Conselho Deliberativo, mas entendemos que o caminho tem que ser o caminho construído na gestão passada, com resultados claros, deve ser mantido e aprimorado. Ajustes são necessários, mas fruto de diálogo e nunca de ações intempestivas. Queremos reviver dias como os 30 de novembro, quando o Botafogo mostrou voltar ao país a grandeza que lhe é própria. E é certo que não é por meio dos mesmos que já fundaram o clube no passado que querem construir o clube que desejamos, que prevaleça a razão, o bom senso, o compromisso genuíno com o Botafogo. Saudações alvinegras. Pessoal, assina embaixo a carta aí de Vinícius da Assunção. Não entendi essa ação, não entendi esse timing.
Para mim tá muito nebuloso, para mim tá muito mal explicado, não o Textor, porque o Textor, para mim, é unanimidade. Para mim, o Textor é unanimidade no Botafogo, 90%, salvou o clube da M, da falência, da insolvência, como fala aqui a carta. Eu estou querendo entender a mudança de postura do associativo. O que aconteceu, associativo? Explica pra gente melhor, porque essa história não tá colando de Textor é vítima, de Lyon é um malvadão, não. Isso não tá colando. Porque se não fosse o Lyon também, em uma época aí determinada, talvez a gente não tivesse Luiz Henrique e Almada. Então, assim, eu acho muito difícil engolir esse tipo de discurso. Queremos a verdade. Eu fiquei muito irritado com essas notícias todas, achei totalmente... Deveria ter sido tratado internamente. Tem que haver uma justificativa muito boa, mas assim, algo assim inegável, irreparável para justificar uma ação dessa. Eu não consigo entender. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas que eu nunca fiquei tão preocupado com a situação do Botafogo como estou agora, porque antes era mídia, né? Era mídia falando texto. Agora de dentro do próprio clube, aí, meu irmão, aí a coisa ficou séria para mim. Isso tem que ser explicado, muito bem explicado. Mas eu tô com o John Textor até o fim. Para mim, ele tem ainda a minha confiança, e eu espero que o Botafogo possa sair dessa situação. Muitos vão culpar o Textor, mas o Textor só faz o que é necessário para que o Botafogo esteja onde está, que é, neste momento, pela terceira vez na Libertadores seguidas, entre os melhores clubes do mundo indicado pela FIFA, chegou nas oitavas de final vencendo o PSG. Isso tudo foi o Textor que fez, não foi associativo. Se fosse depender do associativo, a gente estava na Série B. Essa que é a realidade. Então é isso, rapaziada, vídeo longo aí, mas assim, um assunto muito delicado e triste, cara. Espero que isso se resolva, espero que essa ação, né, seja aí solucionada. Um abraço, saudações alvinegras, tamo junto e até a próxima.